Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os efeitos do abuso sexual na vida da criança, na vida do adolescente. E antes mesmo de citar quais são as possíveis consequências negativas para o desenvolvimento desta criança, deste adolescente, eu vou chamar a atenção para um ponto importante. Nós adultos precisamos vigiar as crianças, mesmo aquelas que nós damos as orientações de prevenção. Ela está sabendo o que é errado, o que não pode permitir, que tem que gritar, falar não, sair correndo, sabe tudo isso. Mas mesmo assim, nós temos a responsabilidade de vigiar para que a criança não fique em situação de vulnerabilidade. Vou citar alguns exemplos aqui em que as crianças ficaram em situação de vulnerabilidade, por isso, mesmo que elas tivessem tido orientação, às vezes não teriam conseguido se defender. Veja, um caso relatado na mídia no ano retrasado, 2016, os avós foram passear numa chácara, na chácara de propriedade deles, e levaram a netinha junto, de 4 aninhos. À noite, quando vieram para casa e a mãe da menina foi dar banho, viu que a calcinha estava suja de sangue, E daí foram então verificar, o caseiro da chácara havia abusado sexualmente da menina. Ora, se ele teve chance de ficar a sós com a menina, é porque realmente os avós deram essa margem de tempo para que ele pudesse estar a sós com a menina, Um outro exemplo é uma menina de 4 aninhos, esse eu vi na TV, a menina de 4 aninhos estava com a tia e o namorado da tia em casa, já adultos, a tia assim, namorados, mas já bem amadurecidos. Enquanto a tia lavava a louça, a menina estava na parte de cima da casa, em seu quarto, e o namorado, vendo TV, subiu, foi até o quarto, abusou da menina. E novamente foi um caso em que a mãe, quando chega à noite e vai dar banho na filha, vê também que a calcinha da menina tem sangue. E esse caso teve um final assim muito triste, porque a tia ficou do lado do namorado, defendendo o namorado e não a menina. Então, assim, são casos em que nós vemos que as crianças ficaram em situação de vulnerabilidade. Há pouco tempo eu conversei com uma pessoa, encontrei-a informalmente no comércio, quando eu estava transitando pelo comércio, e perguntei: oi, como tá? Como vai seu filho? Era um garotinho de 5 anos. Vai bem? Ela falou: vai, olha, hoje ele está lá na casa da minha empregada, foi passar o dia com ela e vai ficar hoje e amanhã também, que é domingo, vai passar esses 2 dias na casa dela. Eu disse: ah, é? Ela mora com quem? Ela falou: ela, o marido, um filho de 11 anos, e ela, são 3 pessoas. Eu disse: você não se preocupa que ele possa ser abusado sexualmente pelo menino de 11 anos ou pelo marido da mulher? Eu até nem disse que podia ser abusado também pela própria mulher, porque nós sabemos que essa possibilidade também tem. Mas para assustá-la menos eu não falei, E quando eu falei, ela reagiu, regalou os olhos. Como assim? Eu falei: pare e pensa, seu filho está lá vulnerável, sem que você o esteja vigiando. As pessoas podem ser 100% moralmente boas e jamais abusariam de seu filho, mas você o está deixando em situação vulnerável. Então, assim, é sério, nós precisamos sim cercar de todos os lados para que as crianças não fiquem vulneráveis. Quanto aos sintomas, aos efeitos do abuso sexual na vida das crianças, comecemos pelos problemas educacionais. Pode trazer, sim, ter sido vítima de abuso sexual, implicações, dificuldades na aprendizagem da criança. Alguns sintomas psicológicos, por exemplo, perda da autoestima, ansiedade, nervosismo, roer unha, obesidade, inclusive, são possibilidades, distúrbios do sono, Alguns efeitos também de efeitos a longo prazo, que pode ser uma dificuldade em relacionamento sexual futuro. Esse é bastante assim comum
né, a dificuldade de relacionamento futuro. E depois também um outro problema de ajustamento sexual ou mesmo interpessoal é a promiscuidade. Às vezes a pessoa acaba indo para o mundo da prostituição por ter sido vítima de abuso sexual. Dificuldades mesmo no relacionamento com outras pessoas, às vezes, ou uma postura de criança extremamente assim, solicitando sempre a atenção e o carinho dos adultos, né, e sempre querendo agarrar e abraçar, ou ao contrário, uma atitude de fuga, uma dificuldade de contato com proximidade de adultos, como receber abraço, etc. e tal. Um outro comportamento que é também relativamente comum é, às vezes, falar muito em assuntos relacionados a sexo, né? Demonstrar muito interesse por esse assunto, às vezes masturbar-se de uma maneira constante, né, de forma até a atrapalhar um pouco a vida, as suas atividades cotidianas, né, e trazer muitas vezes constrangimento, porque às vezes faz até em situação na frente das pessoas. Então, assim, são variados efeitos que vocês veem que podem ser negativos e às vezes não é um único, às vezes se somam, né, mais do que uma consequência, mais do que um efeito. Então, assim, e é um sofrimento psicológico bastante grande que a pessoa acaba por vivenciar. Normalmente a pessoa vivencia sentimento de culpa, tá? Ela não consegue discernir muito bem quem é o errado na situação e às vezes ela acaba se sentindo culpada por ter sido vítima do abuso sexual, por isso até que muitas vezes ela não conta porque ela supõe que ela é culpada, né? E sentir-se culpada faz com que a criança não se abra, não conta e o sofrimento vai se tornando uma bola de neve, né? Temos que ter um cuidado importante. Quando eu falei desses sintomas, nós não podemos generalizar e de repente observar uma criança com um sintoma X, por exemplo, dificuldade de sono, ou dificuldade escolar, ou mesmo estar se masturbando mais frequentemente, deduzir a partir daí que ela é vítima de abuso sexual. Então, muito cuidado, a gente precisa sempre com cautela investigar. Agora, o que mães, sobretudo, e professoras também precisam é observar as crianças, é olhar nos olhos as crianças, né? Muitas vezes a criança, com o olhar, acaba pedindo com o olhar, preste atenção em mim. Eu lembro muito bem da Xuxa, quando ela deu um depoimento no Fantástico, que ela foi abusada pelo padrinho dela, se eu não estiver equivocada, e ela conta que ela assim, não falou nada para a mãe, porque ela lembra também que ela se sentia culpada, ela achava que ela podia ter provocado, né? Se sentia culpada, guardava para si o segredo, e ela disse uma coisa muito importante que eu me emocionei. Ela disse assim: a minha mãe não me olhava nos olhos, porque se minha mãe me olhasse nos olhos, ela veria que eu não era mais a mesma criança, que eu passei a ser triste, a ficar triste, recolhida e a sofrer muito por ter vivido essa experiência. Então veja, a importância dos adultos prestarem atenção na criança. Muitas vezes o abusador está dentro de casa, né? Infelizmente, às vezes é o pai da criança, às vezes é o padrasto, às vezes é um tio muito próximo. Então, olhe a criança, observe, ela fica diferente, ela fica mais triste, procure conversar, perguntar se ela está triste, por quê, observe e acompanhe esta criança para ajudá-la a poder falar sobre o que está vivendo e a se livrar dessa culpa com a ajuda de um adulto, uma mãe ou mesmo uma psicóloga, uma professora compreensiva. Tratamos dos efeitos, né, das consequências do abuso sexual. Esses exemplos que eu citei a vocês, eu tirei de um livro muito bom chamado Crianças Vitimizadas, a Síndrome do Pequeno Poder, de Azevedo e Guerra, da editora Iglu, publicado no ano 2000. Mas muitas publicações hoje trazem realmente uma relação desses efeitos e vêm justamente mostrar para a gente o quanto a gente precisa orientar, falar claramente com a criança e também, como eu falei,
vigiar e, mais uma coisa, observar as nossas crianças, olhar nos olhos, acompanhar de perto para ver se elas estão tristes, se elas andam cabisbaixas, se elas mudaram o seu comportamento. Se você gostou do vídeo de hoje, peço que curta e compartilhe. Muito obrigada!